E o podcast de hoje será sobre nacionalidade, artigo 12 da Constituição Federal. A nacionalidade ela vai se dividir em duas espécies, a nacionalidade originária e a nacionalidade secundária, também conhecida como derivada ou adquirida. Esse tópico é muito relevante para concursos públicos, então vamos tentar esgotá-los nesse podcast. E no final, vou colocar a lei e a leitura seca para você poder fixar e gravar em sua memória de longo prazo. Vamos iniciar pela nacionalidade originária. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, de pais brasileiros. São brasileiros natos também os nascidos no Brasil, de pais estrangeiros, em que nenhum deles está a serviço de seu país, nem o pai nem a mãe a serviço do país, sabendo que os dois são estrangeiros. Se o pai e a mãe, ambos estrangeiros, e um ou outro a serviço de seu país, aqui não será brasileiro nato. Mesmo tendo nascido no Brasil, aplica-se a exceção, pois como ambos os pais são estrangeiros, não vamos aplicar a regra. Porém, se um desses pais, ou pai ou a mãe, for brasileiro, aí nós vamos entrar com a regra. Esquece a exceção. Será brasileiro nato. Isso aqui é muito cobrado em prova, então muita atenção. Vamos a outra característica. Será brasileiro nato o nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que o pai ou a mãe esteja a serviço do Brasil. Aí será brasileiro nato. Vamos adotar aqui o critério ius sanguinis, do sangue, e o critério funcional, por estar a serviço do Brasil. E o que é estar a serviço do Brasil? É prestar serviço para a administração pública, seja ela direta ou indireta, na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, em órgãos internacionais ao qual o Brasil faça parte. Será brasileiro nato os nascidos no estrangeiro, com pai ou mãe brasileiro, desde que faça o registro desse filho em repartição brasileira competente. O critério é o ius sanguinis mais critério de registro. Outra situação em que será brasileiro nato, que também é conhecida como a nacionalidade potestativa, é aquele que é nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Sempre quando eu falar pai ou mãe, pode ser ambos também, para também não ficar cansativo aqui nosso podcast. E aí, nós temos aquela primeira opção do registro, né, em repartição brasileira, que foi falado acima, mas também temos aquele que não é registrado, mas que venha a residir no Brasil e a qualquer tempo, após atingida essa maioridade, opte pela nacionalidade brasileira. Aqui vai ter que entrar com ação judicial, mas os efeitos são retroativos, também conhecido como ex tunc. Só como curiosidade, antes da maioridade, antes de atingir os 18 anos, esse brasileiro, ele vai estar aqui no Brasil como nato, mas vai ter um caráter precário. Por que precário? Porque quando ele atingir a maioridade, ele vai ter que optar pela nacionalidade brasileira. Bom, esgotamos as questões de brasileiro nato. Agora vamos ver o outro caso, que é a naturalização. A naturalização também é conhecida como nacionalidade secundária, derivada ou adquirida. A ordinária constitucional é aquela que é feita na forma da lei. É conhecida como ordinária, especial ou provisória. Vamos ver mais detalhes da ordinária constitucional na forma da lei. Se o país é de língua portuguesa, nós vamos precisar de preencher apenas 2 requisitos: residência por mais de 1 ano ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Cumulativos, tá? Esses 2 requisitos têm que estar presentes. E aqui o procedimento, ele vai ser um procedimento administrativo no Ministério da Justiça, mas o ato é discricionário do governo. Porém, tem efeitos constitutivos após a publicação no Diário Oficial. Temos uma outra forma de naturalização, mas aqui é vinculado. O governo brasileiro é obrigado a aceitar. Ela é conhecida como extraordinária e ela acontece quando o estrangeiro, de qualquer nacionalidade, resida no Brasil
E aqui os requisitos vão ser cumulativos, hein? Há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e requeira a nacionalidade brasileira, através de um processo administrativo no Ministério da Justiça com efeitos declaratórios. Lembre-se, é vinculante. E para o Supremo Tribunal Federal, saídas esporádicas não interrompem esse prazo de 15 anos. Vamos supor, a pessoa está aqui no Brasil há 14 anos, aí acontece um problema, ela tem que viajar ao exterior porque algum parente morreu. Ela não vai perder essa ininterrupção de prazo, vamos dizer assim, porque seria injusto com a pessoa, né? Então o Supremo já reconhece isso. Temos também um caso interessante que é chamado de quase nacionalidade. Não é naturalização, hein? É uma quase nacionalidade. É o português equiparado. Precisa de uma anuência do Estado brasileiro, mas os requisitos são simples: ser português e ter residência permanente no Brasil. E tem que haver reciprocidade em favor de brasileiro que esteja na mesma condição lá em Portugal. E aqui ele vai ter direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, salvo, claro, os casos previstos na Constituição. Mas ele não será naturalizado, hein? Não cai em pegadinha de prova. Bom, já que estamos nesse assunto, vamos falar da perda da nacionalidade para enriquecer o nosso podcast. Então vamos lá. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade, então vem cá, o brasileiro é nato ou naturalizado e adquiriu outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira, salvo, e aqui são duas exceções, o reconhecimento da nacionalidade originária, ou seja, ele vai ser nato no outro país pela lei estrangeira, ou quando esse país fizer essa imposição de naturalização como condição de permanência no país, ou para exercício de direitos civis. Imagina um jogador de futebol que está aí em outro país, aí o país vem e exige, ó, ou você se naturaliza, ou a gente vai te mandar embora. Ou outra questão lá, a pessoa quer casar e o país quer obrigar ele a se naturalizar. E nessas condições o governo abre uma exceção e aí não perde essa nacionalidade brasileira. Bom, o procedimento de perda da nacionalidade, ele é um procedimento administrativo que ele ocorre no Ministério da Justiça. E a reaquisição será um novo procedimento administrativo. Mas você vai ter que afastar essas causas que fizeram você perder sua nacionalidade. Se você era nato, quando você for readquirir, você vai readquirir como nato. Se você era naturalizado, quando você for readquirir, você vai readquirir como naturalizado. Existe um outro tipo de perda que é exclusiva para naturalizado. É chamado também de perda-punição. Será cancelada a naturalização por sentença judicial, quando o naturalizado estiver fazendo atividades nocivas ao interesse nacional. Aqui é um procedimento judicial, na Justiça Federal. Os efeitos após o trânsito em julgado estão na lei de imigração, caso você queira aprofundar. E só pode readquirir essa nacionalidade com uma nova ação judicial, uma ação rescisória. Bom, entre brasileiros natos e naturalizados, só a Constituição pode fazer diferença entre eles. A lei não pode diferenciá-lo. O brasileiro nato jamais, nunca será extraditado. Aí, obviamente, se o brasileiro nato perdeu a qualidade de nato, ele não é mais nato, então ele passa a poder ser extraditado. Atenção nisso que já foi alvo de prova, já teve casos concretos aqui no Brasil. Gente, perdeu, não é mais. Se não é mais, pode ser extraditado naturalmente. Já o naturalizado tem duas hipóteses de extradição. A primeira é quando ele praticar crime comum. Nesse caso, vamos ter um requisito temporal antes da naturalização. Crime comum, antes da naturalização, aí pode ser extraditado. A segunda hipótese não tem requisito temporal, ou seja, a qualquer tempo, quando o indivíduo se envolver com tráfico ilícito de drogas. O estrangeiro não será extraditado por crime político e nem de opinião. Isso também é importante. Bom, os cargos privativos de brasileiro nato é o mp3.com, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República mais vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e unicamente o ministro de Estado da Defesa, fazendo o mnemônico mp3.com. Com isso, vamos encerrando o nosso podcast sobre nacionalidade brasileira, artigo 12. Agora você fica com a leitura do artigo 12 para enriquecer seus conhecimentos e aumentar a sua memória de longo prazo. Até a próxima!
Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994 e Emendas Constitucionais número 23 de 1999 e 54 de 2007. Inciso 1. Natos. Alínea A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Alínea B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Alínea C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. Alínea A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Alínea B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1. De presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. De presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. De presidente do Senado Federal. Inciso 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Da carreira diplomática. Inciso 6. De oficial das Forças Armadas. Inciso 7. De ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: Inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: Alínea A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Alínea B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.